A Associação de Terminais Portuários, a ATP, criticou a decisão do governo federal de revogar o decreto que autorizava um estudo técnico para a concessão de 3 hidrovias da Amazônia, medida que veio em meio à pressão de grupos indígenas. Nós vamos agora conversar sobre este assunto com Ronei Glasman, que é CEO da Move Infra. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite, Ronei. Primeiro, eu queria, claro, abrir o espaço para a sua percepção de como é que vocês receberam, como que as empresas de infraestrutura do Brasil receberam este pé atrás, esta volta atrás de um decreto que teoricamente abria espaço para a concessão de hidrovias, e aí tinham 3 projetos nessa esteira. Obrigado, Gabriel. Prazer, uma honra estar aqui na CNN Money. De fato, o setor ele vê aí com bastante preocupação, né? Aqui pelo Move Infra, nós concordamos totalmente com a posição expressada ontem pela ATP e outras associações também do setor portuário. Nós estamos muito preocupados com a maneira como foi conduzida essa crise, né? É natural, toda vez que existe um processo de concessão novo, né? O governo estava implementando pela primeira vez uma concessão de um modal novo, que é o modal hidroviário, que pouca gente conhece, né? Então já houve aí obviamente é normal que haja desentendimentos, né, sobre esse modelo, e as pessoas querem saber como vai acontecer, o que vai acontecer. Nesse caso, especialmente, a população ribeirinha é muito preocupada lá no Rio Tapajós, e também as comunidades indígenas preocupadas com o que vai acontecer com o Rio Tapajós, e não só com o Rio Tapajós, porque o programa do governo federal ele é mais extenso, ele também inclui ali o Rio Madeira, ele inclui futuramente o Rio Tocantins, o Rio Paraguai, Lagoa Mirim, lá no Rio Grande do Sul. Então, é um plano geral de outorgas do setor de hidrovias. Então, a gente vê com muita preocupação, porque é natural que hajam essas discussões, é natural que exista esse debate. O próprio processo de concessão em si, ele já preserva janelas em que as comunidades são ouvidas, elas têm que ser ouvidas mesmo, e existem soluções para todas essas demandas, existem soluções operacionais, soluções regulatórias, soluções de política pública que devem ser conduzidas. Agora, o que o país não pode abrir mão, nós não podemos preceder, é do nosso modal hidroviário. O Brasil é um país abençoado, nós temos rios caudalosos, rios de longo curso, que são capazes de escoar a nossa produção com eficiência e, sobretudo, com sustentabilidade. Porque o modal hidroviário, Gabriel, é o modal mais sustentável entre todos do transporte. O Brasil hoje é um país extremamente rodoviarista, né? As nossas cargas, as nossas commodities, a soja, o algodão, o milho, os minerais, eles se valem hoje dos caminhões, geralmente, para poder trafegar pelo nosso país rumo aos nossos portos. E eles poderiam se valer de um modal menos poluente, um modal mais eficiente do ponto de vista da sustentabilidade, do meio ambiente, que são os nossos rios, né? O Brasil precisa fazer essa virada do setor rodoviário para o setor ferroviário e para o setor hidroviário, né? Os nossos caminhões hoje representam mais de 95% das emissões de poluentes no setor de transporte, né? Nós temos uma matriz de transporte muito baseada na rodovia, e nós precisamos transformar essa matriz, reequilibrar essa matriz rumo às ferrovias e rumo também às hidrovias. Não que o caminhão ele vai perder importância, não é isso. O caminhão, historicamente, e no mundo desenvolvido, no mundo mais eficiente, ele cumpre ali um papel muito importante na matriz de modal em trechos de menor distância, até 500, 600 quilômetros. Mas não é comum um produto que sai do interior do Mato Grosso, por exemplo, ele ser transportado 1.500, 2.000 quilômetros por meio rodoviário, né? O mundo desenvolvido não faz isso. É para isso que existem as ferrovias, e aqui no Brasil existem as hidrovias, assim como existem nos Estados Unidos, como existe na Europa, em outros países. Então, de fato, a gente vê com muita preocupação o recuo, né? Esse episódio acabou causando um recuo de um programa estruturante para o país, de um programa que tem a ver com desenvolvimento e um programa super importante para que o Brasil possa reequilibrar a sua matriz de transporte. Você me diz, Ronei, hoje não existe mais, depois desta revogação de decreto, arcabouço legal para conceder hidrovias no país. Então, não importa o projeto hoje, sem o decreto 2600, a gente não tem infraestrutura legal para conceder novos projetos.
O Movinfra, as empresas já tentaram uma interlocução com o governo federal para entender se é um problema só com o Rio Tapajós, se essa infraestrutura para novas concessões vai voltar no futuro, excluindo alguns projetos, se isso subiu no telhado mesmo. Qual que é a percepção de vocês sobre este modal de transporte? Nós devemos ver talvez um atraso maior? Não devemos ver no curto prazo uma nova proposta para conceder esse tipo de projeto? Eu acho que é um caso específico, né? O decreto ele é parte de um longo processo, né? Todo processo de concessão de qualquer ativo, seja uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, ele é um processo longo. Geralmente ele dura aí, no mínimo 2 anos a 3 anos, o governo preparando. São vários passos, várias etapas. Esse decreto, ele dizia respeito a uma etapa inicial, que era uma etapa que habilitava que fossem feitos estudos, né? Que estão em andamento os estudos, para a concessão dessas 3 hidrovias do lado norte do país, né? Que é Rio Madeira, Rio Tapajós e Rio Tocantins. Mas isso não impede o andamento do processo de concessão. O projeto de concessão ele é muito maior, ele envolve outros rios no Brasil, e é muito importante explicar para quem está nos ouvindo que nesse tipo de concessão não está se falando de conceder o rio navegável, conceder o ativo nacional, né, que é patrimônio da população brasileira, do Estado brasileiro. O que está se concedendo, o que está se pretendendo conceder, são serviços hidroviários naquela localidade. O que são serviços hidroviários? É o serviço de sinalização do rio, né, intervenções que o mercado chama de dragagem, que na verdade são desassoreamentos, limpeza da calha dos rios, para que o rio possa ser navegável durante todo o ano, tanto no período de chuvas, de cheias, quanto no período de vazante, os períodos sem chuvas, né? Sinalização do rio, controle do tráfego no rio, que é um item super importante que está relacionado com a pauta de segurança pública. Hoje, os nossos rios eles são navegáveis durante parte do ano, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da época do ano e dependendo da temporada de chuvas, mas eles não são controlados. Então, hoje nós não temos hidrovias no nosso país. Assim como os Estados Unidos têm a hidrovia do Mississippi, por exemplo, que é muito famosa e transporta muita carga, assim como a Europa tem a hidrovia do Rio Reno, que passa por vários países da Europa, assim como a Inglaterra tem uma hidrovia urbana, que é a hidrovia do Rio Tamisa, que passa por dentro de Londres, né? O Brasil, apesar de ter rios abençoados, né? Ou seja, abundância natural, nós não temos hidrovias, tecnicamente falando. O que nós temos são rios navegáveis. O programa de concessão ele vem exatamente nesse sentido, de organizar, né? É a chegada do Estado, né? Da mão do Estado, ali naquela atividade. O rio não será privatizado, não é disso que está se falando. O rio continua sendo um ativo público, o rio continua sendo da população brasileira, dos povos indígenas, da população ribeirinha. O que será concedida é a operação hidroviária, os serviços hidroviários naquela localidade. Isso é fundamental, Gabriel, para um país que é majoritariamente produtor de commodities agrícolas, que é majoritariamente produtor de commodities minerais, né? O modal hidroviário ele é especialmente eficiente nesses tipos de carga. E nós temos aí uma oportunidade, né? O Brasil não pode continuar sendo campeão em perder boas oportunidades. Nós temos uma oportunidade maravilhosa na mesa. O governo vinha numa linha excelente, um programa robusto, um programa bem pensado, bem trabalhado, com profissionais muito competentes trabalhando nesse programa há bastante tempo, e não pode, na primeira pressão, que é normal de acontecer, toda concessão, fizemos concessão de aeroportos, rodovias, ferrovias, e é claro que existe uma manifestação popular, muitas pessoas não entendem, outras pessoas não querem entender muitas vezes, mas as coisas estão colocadas. E o mais importante, todas essas populações ribeirinhas, povos indígenas, eles serão ouvidos, né? Faz parte do processo a oitiva de todos esses povos e considerar aí todas as soluções que possam atender às suas demandas. O que o Brasil não pode fazer é parar esse programa tão importante para o desenvolvimento do país. Perfeito. Um dos argumentos para essa pressão popular é que não há garantias e nem estudos suficientes sobre o impacto ambiental destas hidrovias, principalmente a do Rio Tapajós. Em que etapa estamos dos estudos e o que o setor precisa para garantir este impacto ambiental reduzido para
execução desse tipo de projeto e para a prestação desse tipo de serviço? Por favor, Ronei. É um excelente ponto, né? A questão ambiental, ela é meticulosamente avaliada num processo de concessão como esse dos serviços hidroviários no Brasil. Além de tudo, o modal hidroviário, por si só, ele está totalmente alinhado com as boas práticas ambientais, né? Só para que quem está nos assistindo tenha uma ideia, um comboio de barcaças hidroviárias, ela tem capacidade de tirar 1.700 caminhões das rodovias, né? Isso reduz emissão de gases de efeito estufa, ou seja, isso ajuda a descarbonizar o setor de transportes, isso gera mais eficiência, isso evita aquela fila de caminhões intermináveis na chegada dos nossos portos, evita prostituição às margens das nossas rodovias, situações precárias de higiene em pontos de paradas que não são preparados, acidentes nas nossas vias, com caminhões pesados trafegando ao lado de veículos leves, veículos com passageiros, com ônibus. Então, quando a gente joga essa carga, que é uma carga pesada, né? que é uma carga de commodities, uma carga de grãos, uma carga de minérios, né? Isso vai para o modal hidroviário, tudo isso entra numa sequência de eficiência. Não há o que se falar em poluição dos rios, porque todo esse carregamento e descarregamento ele é feito com muito cuidado e ele atende todas as boas práticas internacionais. Então, não há o que se falar em poluição a ser gerada pelas barcaças. A emissão de CO2, a emissão de gases de efeito estufa, ela é mínima, porque, afinal de contas, um único empurrador ele acaba pode levar até 35 barcaças de 20 toneladas de uma só vez. Então, tudo isso está alinhado com o meio ambiente. Realmente assusta o setor a gente vê um movimento ambientalista, do lado ambiental, né, criticando um modal que é o modal mais sustentável de todos, é o modal mais alinhado com o meio ambiente, é o modal que descarboniza, é o modal que traz eficiência, traz segurança para as nossas vias, transporta a nossa carga do interior do nosso país, do Mato Grosso do Sul, do Matopiba, da Bahia, do Piauí. Isso vai para o mundo inteiro, como já acontece, mas isso vai de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais sustentável, sobretudo de uma maneira mais eficiente, o que vai trazer, obviamente, riqueza e desenvolvimento para o nosso país. Conversamos com Ronei Glasman, que é CEO do Move Infra. Agradeço imensamente pela participação, por ter aceito o nosso convite para debater este assunto e para, claro, trazer o ponto do movimento sobre estas discussões. Obrigado, Ronei. Obrigado, sempre uma honra estar aqui com vocês. Até uma próxima, ótimo trabalho a você.